Salve, rapaziada, estamos começando mais um Bradocast! podcast oficial de Caxias do Sul. Salve, Brunão. Salve, Tudo certo, mano. Tranquilo, tu tá de boa? Eu tô muito bem, Eu tô cara. bem também. Então tá tudo Então certo, tá tudo mano. certo. Brunão, quem que a gente trouxe aqui hoje? Pô, a gente tá aqui hoje, Calão, com uma pessoa muito interessante, muito boa no que ela faz. É verdade. Uma besta enjaulada Uma com besta ódio. enjaulada, né? Com sede de Com vitória. sede de vitória. Perfeito. Estamos aqui com a Chaise Roth. Tudo bem, Chaise? Tudo certo? Prazer estar aqui com vocês, meninos. Ah, que bom, então. A gente também fica feliz de ter a tua presença aqui com a gente. É isso. E assim, pra começar da melhor maneira, quem que é a Chaise? Né? O que a Chaise faz? Pergunta difícil, né? É complicada a pergunta, mano. É difícil, né? É difícil, é duro. Eu, inclusive, faz tempo que eu não penso a última vez que eu me fiz essa pergunta e respondi. Mas eu gosto Tipo, de ouvir pra a ti resposta. mesmo? É, mas eu gosto de ouvir a resposta dos outros. Ah, legal. Bom, vamos lá. Eu sou psicóloga. Psicóloga. De formação. Sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Tenho sido uma eterna aprendiz de inteligência emocional e mindfulness. Que eu acredito que Muito isso bacana. é a base de tudo. A base do Concordamos. meu trabalho. Mas, além disso, a base de tudo, assim. Eu Aham. acho que se a gente não sabe gerenciar as nossas emoções, não sabe gerenciar a gente acaba não conseguindo trabalhar bem, ter bons relacionamentos. Então, brinco que eu sou uma eterna aprendiz disso. Brinco também que eu sou psicóloga desde pequena, e isso é uma coisa que eu sempre falo durante os meus treinamentos, assim. Porque tem uma vaga lembrança da minha infância que eu botava... Eu fui um mini adulto, assim, criada no meio de muitos adultos. E quando as pessoas chegavam na minha casa, eu botava a pessoa sentada, assim, e falava assim, vamos conversar agora? Então tá, então eu falo uma coisa e depois tu fala outra. Ah, que legal. Então eu já ditava a brincadeira e a brincadeira era escutar e conversar, enfim. Então eu brinco, fazendo alguns resgates de memória, de Sim. experiência, eu lembro muito dessa cena, assim. E eu acho que isso definiu também muito do meu caminho profissional depois que eu tomei consciência disso, né? Realmente entender o que aquilo significa, né? Exatamente. Sou uma apaixonada por viagens, sou uma apaixonada por estar com os amigos. Boa associável, então. Gosto muito de cozinhar para os meus amigos, inclusive. Bom. Então, esses dias eu estava num treinamento, sexta-feira eu estava num treinamento, e me perguntaram assim, Chay, o que é o teu hobby, né? O que tu gosta de fazer nas tuas horas livres? Eu falei, eu gosto de cozinhar. E eu tive, inclusive, no início da minha carreira, assim, eu tive a oportunidade de ir para uma federal e estudar gastronomia. Caraca, sério? que da hora. Que bacana. Mas eu já estava muito apaixonada pela psico. E aí eu decidi deixar isso como hobby, sabe? Exatamente, não tirar da tua vida, mas deixar aquilo só que de uma outra maneira, né? Realmente. E assim, eu acho que esse podcast vai ter um destino muito, muito bom, porque tu comentou que tu estuda mente, psicologia, enfim e tal, e eu sou um eterno amante disso, né? Eu gosto muito disso, então eu acho que esse podcast vai ter um destino muito bom. Tu gosta de emoções, então? Exatamente, cara. As emoções me atraem muito. E que Como emoção lidar tu, com elas. E que emoção tu sente quando tu vê isso aqui na tela? Putz, isso aí que tá aparecendo me dá uma emoção, assim, Absurda, né? muito boa, Tu já cara. vai entender, Chase. A gente não é maluco. A gente não é maluco ainda, né? Mas e também, o que tá aparecendo aqui agora é um QR Code, né, Bruno? QR Code, se você quiser escutar o seu coração e apoiar o Bradocast, é só escanear. Que vai levar pra um lugar muito rico, né? É isso que tu gosta de falar. Exatamente, vai levar pra um lugar muito rico, que é o que, Brunão? A nossa, a tua, a de você. Tu é de todos nós, é Todos nós. comunitária. A conta bancária. Então é só isso. escanear e entrar na conta Valores a partir de R$1, aí o seu coração manda e Isso você obedece, tá? bancária. Isso aí. E tem as redes sociais também, Eu né? ia dizer, aqui Exato. também tem as redes sociais, então Instagram, TikTok, Spotify, tá tudo aqui. Inclusive, sai cortezinhos. Sai os cortezinhos, No então. Instagram. Se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, vai ter É cortezinhos desse podcast e de muitos outros É também. isso. Eu gostei muito da brincadeira que tu falou. De cozinhar? Felipe. Não, da brincadeira que tu falou, onde tu falava pra uma pessoa falar e depois tu falava pra escutar. Tu não acha que tá faltando muito isso hoje? As pessoas querem falar e não querem escutar? Falta. Nós estamos Eu estava ouvindo um podcast esses dias. Não, isso é legal, isso é bom. E a pessoa estava falando que que uma criança hoje de 5 anos tem mais informação e acesso à informação do que o imperador romano. Isso é verdade. Ou seja, a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado de informação, a nossa atenção ela desvia com muita facilidade, a gente tem dificuldade de concentração, enfim, isso começa lá atrás. E aí, com tudo isso, se torna difícil, às vezes, a gente estar presente e escutar aquilo que o outro está falando, O outro quer conversar falar. de verdade, porque ele não está presente.
A gente está aqui pensando no que a gente vai fazer depois, no cliente que eu vou atender, no que eu vou cozinhar de noite, É verdade. sabe? Uhum. É difícil a gente estar aqui. E quando a gente não está aqui, a gente não consegue ter diálogo. E assim, eu vejo que isso é muito presente porque, tipo assim, vamos dar um exemplo assim, eu, Carlos, gestor de investimentos, enfim, meu trabalho, e aí eu chego pro meu pai e pra minha mãe e vou falar assim com eles, vou falar sobre investimentos com ele, vou falar sobre o meu dia a dia, né? sobre o que eu conheço, sobre o que eu faço. Só que eles não conhecem sobre isso, né? Tipo, eles não têm ideia do que eu tô falando. Eles podem saber o que é o significado das coisas que eu tô falando, mas eles não têm ideia, tipo, realmente do que eu tô falando, entendeu? Eles não conseguem participar da conversa. Eles não conseguem participar da conversa, eles ficam perdidos. E tipo, não é nem por mal, né? É porque faz parte da tua rotina. Tu quer conversar com eles sobre isso, né? Só que não tem muito o que fazer porque eles não entendem. Exatamente. E eu não sei se tu conhece, mas a gente já trouxe aqui duas vezes, na verdade, o psicólogo Alexandre Molon. Bravo, Alexandre Molon. E assim, uma vez ele falou pra gente que assim, um curso de escutatória, ele não é tão chamativo quanto um curso de falatória. Porque as pessoas hoje em dia, elas querem falar, elas querem se apresentar, elas querem estar numa palestra, elas querem apresentar um podcast. Elas querem ser ouvidas, elas não querem ouvir. Isso, elas não querem se ouvir. E eu vou dizer pra vocês que eu brinco que, às vezes, na minha vida pessoal, é muito difícil eu escutar, eu ouvir. Por quê? Porque eu passo o dia inteiro fazendo isso. Né? Sim. Ou me testando pra isso. No profissional, isso é muito natural pra mim. E às vezes no pessoal isso é um desafio. Então, por isso que eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido e tenho me observado e tenho gerenciado. Quando a pessoa fala uma coisa, eu não preciso responder agora. Eu não preciso estar dando exemplo, vinculando a uma experiência que eu tive. É desnecessário, eu preciso ouvir. Preciso ouvir. Então, no meu trabalho isso está muito bem condicionado, mas às vezes na vida pessoal isso é um desafio. E é um desafio para todos nós. Então, eu vou conversar com a minha mãe, sobre termos técnicos de psique humana. Não vou falar com ela sobre isso, porque isso vai ser uma barreira. Mas talvez falar para ela sobre os impactos que têm acontecido aí, por que as pessoas têm buscado tanto um olhar para a saúde mental. Isso é um assunto que eu posso trazer e posso discutir, e sei que talvez vou ter uma escuta por parte dela melhor. Vai ter um entendimento, né? Exatamente. Faz sentido, concordo contigo. Também. O interesse. Porque às vezes a gente é tão apaixonado pelas nossas áreas que a gente esquece que talvez para outra pessoa isso não seja tem interesse, né? Não que seja irrelevante, né? Mas tipo, a pessoa não tem o mesmo humor que tu tem sobre o assunto. Sim, tipo, ela não sente a mesma coisa que tu sente na hora disso, né? Exato. E quando a gente fala assim, Chaise, profissionalmente, o que tu faz no teu dia a dia? Tipo assim, como é que é o teu dia normalmente? Qual que é a tua profissão? Muito bem, importante, né? Falar sobre isso. Muito bom. É verdade. Eu tenho uma empresa de consultoria já há quase 7 anos. Uau. Caraca! Quase 7 anos. Já passou daquele limite de 5 anos, todas as empresas falem, né? Os estágios das empresas, bebê, adolescente e adulto. Exatamente. A gente fala mais sobre isso. Eu tenho pesadelos com voltar para o mercado de trabalho. Mas depois há 7 anos, então, tenho uma empresa de consultoria. Trabalho com coaching. E o meu carro-chefe é desenvolvimento de equipes e lideranças. Então, dentro da consultoria e dentro de treinamentos corporativos. Perfeito. Minha especialidade é soft skills e gestão por desempenho. Então, ajudo as empresas a criar ambientes melhores de trabalho. Para que as pessoas possam desbloquear os seus potenciais. Sim. E também trabalhar melhor. Sim. Dar o seu melhor, trabalhar melhor, a gente desenvolvê-las para os desafios do dia a dia que tem mudado cada vez mais. É como se tu, tipo, pegasse e explorasse dentro de cada pessoa, tipo, a questão da adaptatividade dela, a questão da harmonia dela, a questão de, tipo, como ela lida com as situações da vida, né? São da vida, no caso, de carreira, né? Se a gente for dividir, o treinamento é o treinamento voltado para soft skills. Então, a gente fala sobre inteligência emocional, comunicação, liderança, gestão de conflitos, como eu lido com os conflitos do dia a dia, o meu conflito, o conflito entre pessoas da minha equipe, enfim. Então, dentro do treinamento, a gente dá ferramentas e pratica junto com os profissionais para desenvolver essas habilidades. Entendi. Dentro de um programa, por exemplo, dentro da consultoria,
um programa de gestão por desempenho ou programa de desenvolvimento de liderança, a gente constrói uma trilha de aprendizagem e no gestão por desempenho a gente cria momentos onde a gente vai avaliar, onde a gente, além de avaliar, vai construir um plano de desenvolvimento junto com essa pessoa. Não adianta só dar nota e deixar a pessoa por aí. A gente precisa ensinar, a gente precisa desenvolver. Então, ajudo as organizações a criar programas para isso. Entendi. E dentro do coaching, aí trabalho com coaching de desenvolvimento de equipes e lideranças, faço escuta dentro de algumas empresas com lideranças para entender um pouco dos desafios. Tô com problema de engajamento, como é que a gente constrói essa conversa, vamos entender um pouquinho mais a fundo. Enfim, então acabo fazendo uma escuta dentro das empresas também para preparar essas lideranças para os desafios. E também o coaching aí para profissionais que querem desenvolver determinada habilidade comportamental, de soft skills e também carreira. Entendi. Mas, tipo assim, é uma profissão que ela é muito diferente, né? Ela não é usual. Ela não é comum. Não é tipo um engenheiro. Um taxista. Um motorista de Uber, hoje em dia, de aplicativo. Isso, de aplicativo. bem lembrado. E não é uma coisa assim, é uma profissão que é diferente, que ela não é tão comum hoje em dia, só que ela tem uma importância muito grande, né? Ela tem uma importância, ela carrega uma importância muito grande. É que a psicologia organizacional é uma coisa diferente. É exatamente isso que eu quis dizer com diferente e importante, né? É exatamente porque, assim, é como é que tu vai desenvolver num ambiente de trabalho, num ambiente corporativo de empresa, né? Tipo assim, é muito importante ter uma pessoa que faz o que tu faz. É muito importante ter uma pessoa que vai lá, vai orientar, vai instruir da maneira certa, e foi isso que eu quis dizer. Não, total. E o negócio que eu acho muito importante que tu faz, Chase, é a questão das soft skills. Né? Que isso é um negócio que eu falo muito aqui, que eu sinto uma falta disso. A gente não aprendeu sobre soft skills na escola, por exemplo. Não aprendemos. E isso me leva a te perguntar, Chase, tipo assim, as pessoas, quando tu fala soft skills, elas sabem o que é? Porque é um termo muito soft skills, é um negócio muito diferente, né? Quando tu fala sobre isso para as pessoas, elas costumam entender? Elas entendem o que tu tá falando? Se a gente pensar que... se eu perguntar para vocês, assim, quais são as principais emoções que vocês sentiram na semana passada, talvez tenha um desafio para listar mais de 3. Interessante. Por quê? Porque a gente não é educado num vocabulário emocional, por exemplo, já começa aí. É verdade. É difícil a gente saber nomear aquilo que a gente está sentindo, porque a gente não foi ensinado desde pequeno. E aí se torna mais difícil, por exemplo, eu colaborar. Sim. Se eu não sei que daqui a pouco, isso me deixou irritado e eu tô tratando essa pessoa, tipo, eu tô ignorando as ideias dessa pessoa porque algo me incomodou ali atrás. E aí eu não colaboro, eu boicoto. Ou na forma da minha comunicação, isso me deixou triste, mas eu não falo sobre isso porque eu não sei lidar com conflito. Então, tudo acaba sendo impactado. Todas as nossas soft skills acabam sendo impactadas em função disso, né? Em função disso, caraca. E quando foi que tu percebeu que era isso que tu queria fazer? Que tu olhou, cara, eu quero trabalhar com isso. Vamos lá, eu acho que teve um período da minha vida que eu queria fazer direito. Direito. Não, gastronomia, direito e psicologia, já temos algumas coisas aí. Não, gastronomia desde criança, assim, eu tinha Tinha aqueles brinquedos de... Que eram uns fogãozinhos, umas cozinhazinhas de... Não, a minha era real mesmo. Então, eu tive 2 pessoas maravilhosas, assim, que cuidaram de mim na minha infância. E que eu tenho um carinho muito especial. A Cleo e a Ilza eram irmãs e uma ficou durante um período e a outra depois que a Cleo saiu. Para não ter ranço, né? A outra irmã veio aí para cuidar, enfim, né? Os meus pais sempre trabalharam o dia inteiro. E não tinha, às vezes, como deixar sozinha, enfim. Então, ia um turno para a escola e no outro turno eu ficava em casa. E tanto a Cleo quanto a Ilza, irmãs, né, do interior de Santa Catarina, elas aprenderam desde muito novas a cozinhar. Então, na minha casa, elas faziam bolo, elas faziam pão, elas faziam almoço, janta, enfim, elas conviviam com a gente. E desde muito pequena, assim, 7 anos, 6, 7 anos, eu já ajudava elas a fazer bolo, a fazer pão, a fazer comida. E eu gostava de fazer isso, eu gostava de acompanhar. Então a gente tinha a máquina lá de sovar pão em casa. E, assim, então eu sempre fui metida, mais por aí. E, então eu sempre acompanhei, sempre gostei de fazer isso quando criança. Então...
esse amor começou aí. Sim. Né? Mas sempre foi um hobby, assim. Eu pensei, pensando em profissão, até o meu ensino médio, até o 2º ano do ensino médio era direito. Tava muito focada nisso. Mas por que direito? Cara, eu vou te dizer que a gente não se conhece, né? A gente não se conhece e a gente é bombardeado por influências no momento em que a gente é muito jovem e tem que fazer uma escolha profissional, sabe? Então, por questões até pessoais, eu acho que eu via o direito como uma salvação da pátria, assim. Sim, total. Mas eu não conhecia o direito, eu falava que eu queria fazer direito, mas de verdade eu não conhecia a fundo. E aí eu procurei conhecer um pouco mais. Assistiu Suits, né, depois? Assistiu Suits, perfeito. Acho que Suits não é da minha época, quando eu escolhi profissionalmente. É verdade. Veio um pouco depois, né, talvez. Teria sido muito bom. Não, mas... E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre direito e teve uma professora maravilhosa, assim, Magda... agora fugiu o sobrenome dela. Magda Corsetti. É que eu tive 2 Magdas maravilhosas na minha vida. Magda Pedoni, que é psicanalista e prof da minha faculdade, e a Magda Corsetti. E ela olhou pra mim e falou assim, guria, tu tem cara de psicologia. Vai pesquisar, vai entender um pouco melhor que tu tem cara dessa profissão. Vai procurar isso. No início do 3º ano. E aí, fiquei meio assim, fiquei pensando naquilo, né? E aí comecei a pesquisar um pouco mais sobre psicologia. E quando eu cheguei na linha de psicologia organizacional, isso fez muito sentido para mim. Cuidar das organizações, ajudar a gestão na tomada de decisão, criar ambientes melhores, olhar para o clima, olhar para o desenvolvimento e proporcionar essas coisas dentro do ambiente corporativo. E aí eu comecei a olhar para isso e aí eu comecei a desmistificar a coisa do ser psicólogo é ter consultório. Sim. Porque teve até, perto de eu me formar, nunca vou esquecer, os meus pais falavam assim, tá, mas tu vai abrir consultório depois que tu te formar, né? Eu falava, não, eu não vou abrir consultório depois que eu me formar. É meio que requisito, né? Psicólogo tem que ter um escritório. E aí eu acabei me apaixonando mais pela psicologia organizacional. E acabei indo pra psicologia, não me arrependo um minuto, hoje eu sou uma apaixonada pela... É tipo aquele livro que quando tu vai lendo, tu não te sente muito confortável, o livro não tá te agradando muito, e aí depois de um tempo o livro muda completamente e tu vê que faz sentido e tu vê que vai gostando, e é exatamente o que aconteceu contigo na psicologia, né? Porque tu começou a fazer psicologia, será que isso vai fazer sentido pra mim? Daí viu que não fazia sentido pra ti, eu preciso procurar uma coisa nova, eu preciso achar um lugar novo e acabou no que acabou. Exatamente. É muito bacana. Eu confesso assim, eu entrei na psicologia já almejando a psicologia organizacional. No meu curso a gente via isso lá no final do curso, assim. E aí eu ficava incomodada. Nossa, com passar isso, o curso inteiro pra só no final estudar aquilo que mas quer, aí eu né? acabei me apaixonando e acabei gostando de várias outras áreas. Sim, com certeza. Com certeza. Mas ela não queria, ela queria organizacional. Organizacional. Se eu psicologia, eu não vou fazer. Eu quero organizacional. Queria só aquela cadeira. É verdade, é verdade. E tu ia falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Tranquilo? Fica à vontade, Então, fica à vontade. assim, o que eu queria pedir pra ti é como é que funciona o teu dia a dia na tua profissão? Porque, como a gente falou antes, é uma profissão mais diferente, né? Não é tão comum, a gente não ouve muito falar sobre isso. E como é que funciona o teu dia a dia? Tu faz palestra, tu fala diretamente com as pessoas, tu fala com conselheiros de uma empresa, por exemplo, como é que funciona isso aí? Eu atendo pessoa física também, mas eu não atendo como psicóloga, né? Como terapia. É bom deixar claro, né? Eu atendo dentro dos processos de coaching, depois acho que a gente pode falar sobre isso, como é que eu fui para isso. Mas dentro desse caminho, assim, eu acho que é importante deixar claro que dentro das organizações, quem me procura normalmente são os donos de empresa ou o RH, certo? E aí eu tenho uma conversa para entender um pouco mais dos desafios. Quais são os desafios da organização? Das necessidades. Exato. Como estão as pessoas, como está o clima. Em geral, as pessoas me procuram já com desafios comportamentais de alguns profissionais dentro da empresa, com alguns desafios, por exemplo, em relação a engajamento, produtividade, principalmente agora pós-pandemia. A gente sente que o time mudou, que o time está sendo impactado por isso e a gente não sabe muito bem como lidar. Se adaptar ao novo normal. É difícil, né? Estamos com desafios de engajamento, estamos com desafio de rotatividade, principalmente agora, depois
essa debandada aí de mercado, né? Que Sim. se fala da Great Resignation e Sim. tudo mais. Então, as empresas estão preocupadas em olhar saúde mental, olhar performance, olhar para o resultado também e para ambientes melhores de trabalho. Então, normalmente as empresas me procuram com esse viés, dou algumas palestras, sim, às vezes acaba sendo a porta de entrada, mas em geral é isso. E, e eu vejo assim que as empresas amadureceram muito, né, ao longo do tempo. Elas amadureceram muito porque tu pega há 20 anos atrás, as empresas não estavam nem aí porque o funcionário estava sentindo, o que ele estava pensando em relação à empresa, né? Tipo assim, trabalha e dane-se, né? Exatamente. É tipo, tu veio aqui para trabalhar, bate ponto e vai embora, né? Exatamente isso. E hoje as empresas amadureceram muito, né? Elas, assim, agora elas têm uma consciência sobre o funcionário, porque elas sabem que talvez o que o funcionário, o que a pessoa que trabalha lá sente, pode influenciar na produtividade dela. E, na verdade, não só na produtividade. Eu gosto de usar uma palavra que é a efetividade. Sim. Né? Então, assim, às vezes uma pessoa é menos efetiva porque ela não está se sentindo bem no ambiente que ela está, porque ela precisa de uma organização melhor, ela precisa estar mais unida naquele ambiente, né? Exatamente. Então, eu gosto de usar bastante. Às vezes, quando a gente faz diagnóstico, né, que são as entrevistas, são as conversas para a gente entender o que as pessoas pensam sobre esse ambiente de trabalho, às vezes a gente descobre coisas que a empresa às vezes já tem pistas em relação aos desafios, quais são os nossos desafios, mas tem coisas que elas não imaginam que podem estar impactando no dia a dia dessas pessoas. E quando tem alguém neutro de fora, as pessoas se sentem mais à vontade também para falar e para trazer. E a gente acaba descobrindo que daqui a pouco, aqui a gente está feliz com o nosso salário, mas a gente gostaria muito de ter feedback. Entendi. Conversas de feedback mais periódicas. Sim. A gente gostaria daqui a pouco de ter... Agora tá se falando, né? Nunca em nenhuma pesquisa eu peguei isso, mas daqui a pouco, eu acho que se a gente tivesse uma jornada de 4 dias de trabalho, seria mais efetivo. Eu acho que a redistribuições de tarefas do nosso time não tá tão legal e poderia ser diferente. Então surgem coisas que daqui a pouco no dia a dia o empresário, o dono do negócio e até mesmo alguns gestores, eles não conseguem olhar e entender o que está faltando. O que está faltando. E Então, tu vê assim desculpa te cortar. Fica à vontade. Tu vê assim na tua rotina uma dificuldade muito grande entre colaboradores se comunicarem com empresários? Eu acho que hoje menos. Hoje a gente já está numa aproximação maior empregador-empregado, assim, dizendo nesse sentido, mas às vezes as pessoas têm receio. Tem receio de lidar com algumas figuras de poder. Então, enfim, meu chefe, como é que eu vou dizer isso? O receio de... Como é que eu vou dizer que eu fiquei mal essa noite? Como é que eu vou dizer pro meu chefe, a gente podia ter mais feedback, ele não gosta da ideia e o dia seguinte eu tenho que ver ele de novo e no dia seguinte de novo a pessoa fica com... Algumas pessoas têm medo. Tem medo da represália, medo de enfrentar mesmo, né? Como vão lidar, enfim. Então, às vezes é uma questão mais que não tem nada a ver com a forma como a pessoa recebe, mas sim crenças e coisas dela mesma, tem né? que respeitar a hierarquia, entendeu? Então eu não posso questionar. Às vezes isso vem de lá de trás. Sim. Então, eu acho que a gente já tem tido uma aproximação maior, tem muitas empresas que estão preocupadas em ouvir. Não são todas, mas tem muitas empresas que estão cada vez evoluindo mais, né? Exatamente. Se pensar, as novas empresas que estão surgindo tem mais essa tendência de ver e pensar mais no colaborador, né? E até empresas que já estão no mercado estão entendendo que isso pode ser um critério até de retenção de profissionais. De manter mais. Verdade. Hoje a gente está com uma grande deficiência em várias áreas de profissionais qualificados que queiram ir para dentro de uma empresa. Porque tem isso, né? Esse momento que a gente está vivendo é muitas pessoas saindo de empresas e eu não quero mais, eu quero trabalhar, eu quero empreender, eu quero trabalhar como autônomo, chega, eu não quero mais isso para mim. Amei tudo. Então a gente está vivendo esse momento cada vez mais forte. Então tem uma certa escassez de profissionais no mercado e aí se eu não preparar o meu negócio para ser um negócio atraente, eu vou perder profissionais. Tu vai perder. E bons profissionais. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Se eu não adaptar o meu negócio, claro, a gente tem que sempre ter um olhar para a sustentabilidade. Sim. Isso é sustentável para o meu negócio financeiramente, isso é sustentável a longo prazo, né? Não é botar a mesa de
de ping-pong lá e achar que tá tudo certo, que agora tá todo mundo feliz. Não, vai muito além disso. O que eu faço para minha empresa ser atraente para as pessoas, para os profissionais? De verdade. Qual é o público que eu estou captando para trabalhar comigo e o que eles acham que é importante dentro dos negócios? O que vai fazer eles quererem estar aqui com a gente? Entendi. Isso é uma coisa muito importante das empresas se preocuparem e se perguntarem, né? Pois é, e eu vejo que assim, muitas das vezes os colaboradores eles têm medo de falar com o patrão, com o empresário, né? Porque assim, é um lance de hierarquia mesmo. Sim. Porque, pô, o cara pensa assim, pô, eu sou um colaborador, o cara me contratou, então ele tá num nível muito superior. Só que eu não vejo dessa maneira, porque assim, eu vejo que o trabalho de CLT, o trabalho de colaborador, ele é muito importante. E ele é muito bom, ele é muito recompensador. Só que tu tem que escolher o trabalho certo. Sabe? Não adianta tu começar a trabalhar numa coisa que tu não gosta, sabe? Tu não tem como colocar um engenheiro para trabalhar de motorista de Uber, tá ligado? Não tem. Não tem, é muito difícil. Mas enfim. Não é recomendado. Não é recomendado, exatamente. Porque ele se profissionalizou naquilo, né? Então, eu acho que a CLT é bom, só que tu tem que escolher. E assim, sucesso, pra mim, na minha opinião, não é abrir uma empresa. Né? Não é tu empreender. Sucesso não é isso. Tu consegue ter sucesso em muitas outras áreas, né? Eu acho que não funciona assim. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Lembrem disso e tá tudo bem. Assim como nem todo mundo nasceu para ser líder. Tá? Gente. Nem todo mundo nasceu para ser líder, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que tem um olhar que é importante. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente promove aquele cara que o cara é ótimo, ele é excelente tecnicamente, vamos promover ele. Promovemos para um cargo de gestão. Esse cara, ele continua operacionalizando muita coisa, executando muitas coisas, tem dificuldade de lidar com os conflitos, tem dificuldade de comunicar com a equipe, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de engajar. E a gente promoveu ele para um cargo de liderança. De gestão, E às vezes essa pessoa, ela quer, mas não é porque ela quer. Eu sempre pergunto, tá, tu quer... Quais são os teus objetivos de carreira? E aí a pessoa fala assim, não, eu quero ser gestor. Tá, mas por que ser líder de um time é importante para ti? E aí várias pessoas dão argumentos reais. Outras pessoas dão argumentos que são claramente argumentos moldados pela sociedade. Porque se fala que se você quer crescer profissionalmente, você tem que chegar a um cargo de gestão. E não necessariamente. Hoje a hierarquia, né? Tem que chegar no topo para... Hoje a gente tem empresas que têm carreira de especialista, né? A carreira em Y, que a gente chama, ou a carreira em W, enfim. Então, você pode ser um gestor de projetos, você pode ser um especialista e ser uma pessoa muito bem reconhecida dentro da empresa, num cargo que não seja de gestão. Nem todo mundo nasceu para ser líder e tá tudo certo. E tá tudo certo. E nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E eu acho que esse é um olhar que a gente precisa ter, porque quando a gente se coloca a pressão de empreender ou se coloca a pressão de estar num cargo de liderança sem aquilo ser realmente importante, ou não ter passado por uma análise forte dos nossos valores, daquilo que é importante pra gente, a gente se frustra. Então, por quê? Porque a gente está vivendo a expectativa das outras pessoas, enfim, da sociedade, daquilo que falam pra gente ou falaram durante muitos anos que é o certo. Então esse é um cuidado muito importante aí para todos. E pois e isso vem de trás, né? Isso vem da família, né? Isso vem da cultura. E é tipo o teu exemplo. Porque assim, tu cursou psicologia e todo mundo vem com aquela ideia de, pô, tu tem que ter o teu consultório, né? Tu tem que abrir teu consultório, tu tem que ter a tua empresa, enfim, ter teus clientes e montar tudo da maneira do teu jeito, né? Sem responder alguém. Só que não é isso. Às vezes a satisfação que a gente procura não está em abrir um consultório, né? Às vezes é diferente o que a gente procura. Então, tem diversos caminhos. O que eu vejo é que tem diversos caminhos, né? Tipo, hoje em dia a gente vive na era do não necessariamente, tá ligado? Tipo assim, pô, vai ser psicóloga, tem que ter um consultório. Não necessariamente, tá ligado? Depende muito. Então, essa é a era que a gente vive. Caminhos diferentes, Várias pessoas me perguntam, Chais, tem consultório? Eu subo logo consultório para atender processo de coaching até hoje. Eu não quero ter um consultório. Nunca quis. Pra quê? Né? Muito estresse. Desculpa meus colegas. Mas assim, cara, é um gasto desnecessário. Absurdo, muitas vezes. Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar luz, você tem que pagar internet. Você tem que pagar condomínio.
É basicamente uma casa, né? É uma casa. É uma casa nova. Então, assim, por quê? Eu lembro que muitas pessoas... eu acompanhava algumas pessoas que se formaram antes, se formaram comigo, enfim, que foi lá, fez um baita de um consultório, mas não tinha ninguém para atender. E aí? Toda a estrutura para nada, como? né? Como é que paga? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas expectativas sociais que são criadas em relação àquilo que a gente tem que fazer ou não tem que fazer. É um bom ponto, é verdade. E por exemplo, assim, Chaise, tu é contratado por uma empresa para descobrir por que o pessoal lá não tá tendo produtividade. O que tu faz? Tipo, quais são os teus passos para identificar que o pessoal não tá tendo produtividade? O porquê? Como é que tu vê isso? Boa. Em geral, a gente apresenta o resultado disso, né? Apresenta o nosso Geralmente dá uns tapinha na cara, assim, dos indivíduos. Com muito cuidado, né? Muito amor, com muito amor e muito cuidado. A gente começa apresentando esse diagnóstico, ó. Eu gosto dessa frase: contra dados e fatos não há argumentos. Então, sempre que eu inicio um trabalho numa empresa, preferencialmente opto por iniciar no diagnóstico, para a gente ter mais informações sobre isso. A gente apresenta e vamos supor que o desafio é produtividade. E aí a gente descobre que os desafios de produtividade, eles têm um fundo de ansiedade. Muitos profissionais ali têm ansiedade. O que a gente tem que fazer? Tem que treiná-los ou prepará-los para lidar melhor com as emoções. Inteligência emocional. A gente percebe que tem muita gente que quer crescer, que tem esse desejo de evoluir para um próximo cargo, ganhar mais, mas não tem maturidade ou não tem o desenvolvimento necessário que precisa para assumir isso. Então, como é que a gente estrutura um programa de gestão por desempenho? Vamos fazer acompanhamento, que a gente chama de counseling ou acompanhamento psicológico dentro das empresas. Vamos propor isso e as pessoas vão lá, botam o seu nome e a gente conversa a cada 15 dias. Então, tem N formas de a gente trabalhar isso. Né? Vai ter uma solução. Sempre vai ter uma solução, e se não é uma solução que eu posso dar, eu tenho uma rede de profissionais que trabalham comigo e a gente encaminha ou constrói um programa de desenvolvimento juntos. Entendi, bacana. Sempre unir o colaborativo, né? Sim. Com certeza. Total. Quanto mais pessoas juntas, mais pessoas podem ser ajudadas. Exato. É isso aí. Como é que tu chegou no coaching? Vamos entrar nisso agora. Como é que importante. Então, eu fui... Quando eu estava para me formar, e acho que essa é uma história bem importante, assim. Eu trabalhei durante 5 anos na área de serviços. Trabalhei dentro de uma universidade. Legal. Então, comecei... Tu é daqui de Caxias? A gente nem perguntou sim, isso. Sou daqui de Caxias. Que na época era faculdade, né? Trabalhei anos no Grupo FSG. Grupo FSG era um grupo. A gente tinha 2 unidades, mais unidades, 3 ou 4 unidades menores. E eu entrei numa dessas unidades menores com 17 anos. Minha mãe me emancipou para eu poder trabalhar. Beleza. Coisa boa, né? Vai. Não. Acho que é interessante. Eu comecei a faculdade com 17. Eu me formei com 17, tipo... 18, tá ligado? Eu me formei no colégio com 17 recém-feitos. Foi isso. Tá. E aí, o primeiro semestre, minha mãe, né, pagou a faculdade e ela falou assim: olha, minha filha, vai trabalhar para na hora. faculdade. Tá complicado. E aí, na época, era bem difícil conseguir estágio em psicologia, assim. E eu acabei fazendo uma entrevista no Grupo FSG para a área de... Na verdade, foi uma entrevista bem forçada, porque eu ficava ligando lá. Oi, tudo bem? Aqui é a Chaise e tal, mandei meu currículo. E aí, tem alguma oportunidade, alguma coisa? E não surgia nada. Isso uma vez por dia, né? Uma vez por semana, pelo menos. Tá. Insistência é a chave. E aí, porque era interessante, porque tinha desconto na faculdade, né? Uma série de coisas. Tinha vantagens. E aí, eu consegui uma vaga. E eu comecei a trabalhar com vendas, planejamento de campanhas de vestibular. Interessante. Que específico. Assim, na área de vendas, trabalhei com vendas, aí depois fui crescendo lá dentro, trabalhava na área administrativo financeiro, um psicólogo trabalhando. Tudo bem, tá, gente? Financeiro. Mas assim, eu sou péssima com números. Mas trabalhei, conheci um pouco sobre fluxo de caixa, orçamento, enfim, uma série de coisas. Isso foi muito rico para mim, foi uma
escola, assim, muito legal. Então, e foi legal porque hoje, como psicóloga organizacional, não tenho só a visão das pessoas, eu tenho a visão do resultado, eu sei o quanto isso impacta daqui a pouco no orçamento, e eu sei que no final a gente tem que dar lucro. Sim. Então, isso sempre foi muito forte para mim. E com essa experiência também foi útil. E aí, no penúltimo ano de faculdade, essas unidades foram integradas ao grupo FSG na época, porque logo depois a gente foi comprado pelo fundo de investimento. E, enfim, dentro desse período eu também gerenciava uma equipe de 6 pessoas. Essas unidades foram divididas fisicamente e depois foram unificadas, né? Então, eu tinha, aos 20 anos, eu liderava 12 pessoas. Caraca! Aos 20 anos? Aos 20 anos. E era responsável por todo o administrativo financeiro das unidades. Então, a gente tinha o suporte, né? O nosso escritório de suporte. Só que eu aprendi ali o troço muito cedo, assim. Então, eu era responsável pelas unidades ali que respondiam para o centro de suporte, enfim. E aí, no meu penúltimo ano de faculdade, as unidades foram unificadas, eu coordenei um projeto de ouvidoria. Implementando a ouvidoria na época. E parece uma coisa muito simples, mas é bem complexa. Então, foi uma experiência muito legal também de ouvir as pessoas. E eu sempre quis trabalhar dentro de RHs. Interessante. Tá? E tava no financeiro. Demitir pessoa, resumindo. Não, eu queria trabalhar com psicologia organizacional dentro das empresas, né? Sim. E aí, claro, demitir pessoas. Demitir pessoas, É não. uma parte disso. Mas, enfim, Infelizmente vem junto, né? Não tem como negar. E aí, nesse penúltimo ano de faculdade, eu falei assim, cara, mas eu preciso trabalhar na minha área, né? Eu não tô na minha área. E aí? E quando que eu vou trabalhar na minha área? E aí eu comecei a me especializar, comecei a fazer curso, vários cursos. Nessa época eu fiz o meu primeiro curso de psicologia positiva, que foi muito bacana, porque na minha época não tinha psicologia positiva dentro do currículo. Fiz várias formações, fiz vários cursos para trainee. Tentei vários trainees na época. E que eu já estava me formando, enfim. E aí eu fui para uma formação de coaching, isso no último ano de faculdade. Por quê? Porque eu achava que era uma coisa a mais pro meu currículo. Tipo isso, assim. E aí eu comecei a fazer o processo, comecei a fazer a formação, curti muito. Dentro da formação a gente tem uma sugestão dos professores que é você trabalhar com alguns clientes pro bono, assim, no amor. Eu tive 5 clientes pro bono e foi muito legal, eu curti muito. E esse foi o ano também do meu TCC. Então, eu escolhi falar sobre o sentido do trabalho para o jovem. Interessante. Legal. Entrevistei muitas pessoas e comecei a fazer um trabalho dentro desse ano, no último ano a gente tinha estágio de psicologia organizacional e eu fiz tudo isso num ano, tá? Foi isso aí mesmo. Tudo isso em um ano. Foi. Não são 5, é um ano. E E que ano que era? Isso, 2015. 2015, caraca. Isso. 2015. E aí eu tive a oportunidade de estagiar dentro de uma empresa, estágio curricular, assim. Por isso que eu acho que os estágios curriculares são muito importantes, tá, gente? Às vezes parece um saco, mas é bem importante. Os estágios curriculares, e eu tive a oportunidade de fazer 1 ano de estágio dentro de uma grande empresa aqui de Caxias. E basicamente o cronograma do nosso estágio era um cronograma de consultoria, diagnóstico, aí propõe uma intervenção, desenvolve a intervenção junto, tal. E aí eu me apaixonei por isso, assim. E já estava curtindo o coaching porque eu já estava trabalhando com pro bono, estava gostando muito. E aí os meus professores falavam assim, eles me davam super apoio, né? Não, Chay, vai lá, isso aí. Tu tem que, se é isso que tu gosta, vai atrás. E aí eu falei assim, bom, já que ninguém quer me dar emprego, era tipo isso, tá? Já que ninguém quer me dar emprego em psicologia organizacional, Vamos começar a dar emprego pros outros. e eu tinha muita cancha, assim, eu tive muita experiência de faculdade mesmo, assim. Falei, quer saber? Eu vou abrir um negócio. Em paralelo. E aí comecei a fazer isso. Comecei junto. Nunca façam uma transição de carreira com uma mão na frente e outra atrás.
importante. Muito Principalmente importante. se você vai empreender. Muito importante. E aí eu já tinha o meu pé de meia lá, 5 anos dentro do trabalho. E eles me chamaram para conversar ainda naquele ano. Tava tipo os últimos dias de faculdade, assim. E eles me ofereceram uma proposta para eu ir coordenar uma área, assumir a área, enfim, porque eu não tinha cargo de coordenação, embora atuasse como, porque eu não era formada. Por isso que talvez até hoje eu sou meio contra plano de carreira. Interessante, tá. Assim, muito engessado. E aí, dentro disso, eu comecei a falar assim, cara, acho que, tá na hora. Tá na hora, né? Chegou no fim. E aí eles me falaram assim, a gente tem essa proposta pra ti. Eu falei, não, se não for no gestão de pessoas, eu não quero. Direto e grossa. Socou, Não, cara. com amor, tá. né? Assim, eternamente grato. Mas o resumo disso foi assim, se não for gestão de pessoas, se Tô tiver fora. uma oportunidade em gestão de pessoas, eu quero muito. Mas se não tiver, eu quero trabalhar na minha área. E se não tiver, eu tô fora. Tipo isso, assim. E aí fiquei mais uns meses. Aí acabei saindo de lá, porque já tinha deixado tudo bonitinho, né? Então não tinha por que eu estar lá. E aí comecei a transição de carreira. E eu já estava trabalhando com coach, já tinha pro bono, já tinha um projeto em uma escola em Caxias de treinamento de soft skills. Legal. E aí começou a movimentar, os meus professores me indicaram muita gente. E eu acho que o que é importante de falar aqui sobre o coaching, voltando à pergunta que deu origem a toda essa história. Eu encontrei no coaching algo que a psicologia não me dava, que é ação. Interessante. Legal. Ação. Temos um problema, o que vamos fazer com isso? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Sempre fui muito prática. Então, no coaching, eu acabei encontrando isso. Fui fazer outras formações, outros complementos. E aí, hoje, eu digo que eu tenho uma linha de coaching muito ligada à psicologia. Porque a gente não chegou aqui agora. A gente tem uma história de vida, a gente tem coisas que foram formatadas lá atrás, que a gente precisa trabalhar para entender aquilo que a gente é hoje. Então, o meu processo de coaching, eu brinco que ele é um misto de muitas coisas. Mas, em geral, ele vai ter sempre como base a psicologia. Porque não tem mudança de comportamento sem psicologia. E eu sei que o coaching ele foi muito prostituído. E aí eu sempre brinco, já no início, quando as pessoas vêm me contatar, querem saber do processo de coaching, eu falo assim, se tu tá procurando por alguém motivacional, essa pessoa não sou eu. Legal. Muito bom. E tipo assim, tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque o coaching que tu faz, ele é exatamente o que as pessoas vendem na internet? Porque hoje tem muita coisa sendo vendida de coaching na internet, né? Sim, tipo, o coach real é isso que é vendido na internet? É exatamente isso. Não, jamais. É completamente completamente também não, né? Mas É que eu tive formações mais comerciais, eu sei como é que a coisa é. Então, mas eu não posso falar dos outros profissionais, eu não sei também como eles trabalham. Mas, para mim, eu fui construindo uma linha com base em tudo aquilo que eu fui estudando. E eu estudo muito, muito mesmo. Então, eu trago muito da psicologia cognitivo-comportamental, eu trago muita coisa da psicologia positiva, que a gente fala de bem-estar e promoção de saúde em psicologia positiva, né? Psicologia positiva, ela não tem um olhar para a doença, ela tem um olhar para a saúde, para a felicidade, para o bem-estar, para potencial. Então, eu me identifico muito com a linha americana de coaching, que fala, bom, onde é que eu estou hoje, comportamentalmente falando, quais são os meus gaps, onde eu quero chegar, vamos entender como eu cheguei aqui nesse lugar que eu estou hoje e o que eu preciso, né? Mas de forma profunda. Não é, então hoje a gente vai fazer esse assessment aqui, então, vamos desenhar uma coisinha. Não, não é isso. Eu não trabalho assim. Trabalho assim. Eu acredito em construir base. Acho que construir base é muito importante. Uma base sólida, né? Não desmoronar depois, né? É verdade. E assim, tu comentou sobre psicologia positiva, né? Sobre positivismo. E assim, eu gosto muito disso, mas eu vou admitir que eu não entendo muito, né? Mas eu vou conversar isso contigo porque não tem melhor maneira de fazer isso do que com alguém que sabe, né? Tipo assim, daí tu não sabe nada, ela fala assim, não, tu não sabe Me humilha nada, na começa a te resposta, humilhar. né? Me humilha na resposta, né? Mas é tipo assim, eu vejo as pessoas que vivem sempre pensando no positivismo, pensando positivo, né? Fico, pô, eu vou ter um cargo melhor na empresa, o meu salário vai dobrar, entendeu? Vai dar tudo certo no final, sabe? E que é bem importante.
é importante a gente falar sobre o que é psicologia positiva. Tá. Porque psicologia positiva não tem nada a ver com... como é que eu posso dizer? Positividade tóxica. Entendi. Tipo, ser positivo o tempo todo, assim. Isso, não tem nada a ver. Tá. A psicologia Ele chega no realismo. Exatamente. O que a gente fala, né? A psicologia positiva é a última, pelo que eu conheço, é a última teoria que foi criada. Ela é uma teoria atual e ela usa como embasamento... Todo o embasamento que a gente tem em psicologia positiva são com testes neurológicos, enfim. Então, se eu preparo a pessoa para ter reações diferentes em relação à resiliência. Tá. Né? Eles fizeram muitos estudos, e aí tem a tecnologia, porque já é uma ciência nova, então tem a tecnologia que foi lá, que estudou e diz que realmente tem impacto positivo na vida da pessoa. E aí a psicologia positiva, ela fala sim sobre otimismo, mas ela fala sobre o que é pessimismo e o que é otimismo e como construir uma visão otimista. Legal. Mas não é o otimista sem extremo. realismo. Sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de pessimismo, é aquela pessoa que sempre acha que sempre olha pelo nunca lado vai negativo. dar certo. Olha só, porque deu errado dessa vez, nunca vai dar certo. Entendi. Porque parece que isso aqui nunca vai passar. E isso é ruim, porque isso faz com que a gente não olhe pro... Eu tô indo mal no meu trabalho e eu preciso melhorar. Entendi. Eu tô indo mal, então quer dizer que eu sou um péssimo profissional. Então não adianta, olha só, não adianta. Eu tô aqui, não vai Então eu sou um lixo, é isso. Eu sou um lixo, né? E aí a gente fala que isso é que o pessimismo, ele é diferente do otimismo, que o otimismo é... Tá, pode estar dando errado agora. Tudo bem. O que eu posso fazer para me preparar para na próxima vez ser diferente? Entendi. Tá? Então a psicologia positiva, ela tem esse viés, só que o que se passou a estudar? Se passou a estudar pessoas normais que querem aumentar os seus níveis de bem-estar, de felicidade. Como eu posso lidar melhor com os desafios? Como eu posso lidar melhor com a resiliência? Por que é positiva? Porque a gente saiu do foco de doença, a psicologia para curar doenças, para a psicologia para promover saúde. Legal. Agora ficou melhor. Porque assim, a minha ideia, ela se baseava no quê? Na pessoa, obviamente, não extremamente dessa maneira. Sim, mas tá? bem positividade tóxica. Isso. Tipo, tá chovendo na rua, eu vou sair sem guarda-chuva porque vai parar de chover. Isso, né? Mas eu Coisa acho que desse essa tipo. legião, assim, da positividade tóxica... começou a surgir com esses movimentos, assim, de que tu pode alcançar tudo o que tu quiser, entendeu? Nada é impossível. Nada é impossível. Se você acreditar que você pode ser milionário, você pode ser milionário amanhã, sabe? Essas coisas que vendem na internet. Né? Basta acreditar. Cara, não basta acreditar. Levanta a bunda da cadeira e faz. E faz, E assim, por que eu falei sobre isso? Porque assim, quando a gente pensa muito positivo, quando a gente almeja muito alguma coisa positiva, quando a gente pensa muito naquilo, vai dar certo, a gente acaba criando uma expectativa, né? E é uma expectativa muito grande. E o problema disso é quando a gente quebra essa expectativa, né? A gente quebrar essa expectativa, ela vai trazer um sentimento para nós de frustração, é uma carga emotiva muito péssima. Então, por isso que eu comentei da questão de coisas positivas, né? De pensar positivamente, enfim, psicologia positiva. E não leva nem pro negativo, né? A questão de, tipo assim, pensar muito negativo, então vai quebrar uma expectativa também. Não. É mais pro lado do positivo também, né? Exatamente. Quando alguém chega muito positivo pra ti, tu já fala assim, calma, doidão. Calma. Não é amanhã que tu vai ficar milionário, né? Calma, doidão. Exatamente. Tá louco. Chaize, eu preciso trocar de assunto agora. Provavelmente esse vai ser um dos últimos assuntos aqui, mas eu preciso te pedir. Boa. CDL Jovem, Chaize. O que é a CDL Jovem? Como é que tu entrou na CDL Jovem? Como é que funciona a CDL Jovem? Bom, a CDL Jovem é um departamento da CDL. CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. Tá. Só para dar o contexto também, o que é a CDL? A CDL, então, é uma câmara, né? Onde a gente tem associados. Esses associados hoje não são só de comércio, são comércio, serviços e indústria. E a CDL Caxias, por exemplo, promove uma série de benefícios para os seus associados. Tá? Então, esse é um overview. Nós fazemos parte de um movimento nacional,
Ou seja, tem CDLs no Brasil, no Brasil inteiro, né, que respondem à CNDL, né, que é a nossa... Que é a mãe. A nossa mãe. Que é a nossa mãe. Tipo isso. E a gente tem um movimento muito forte no Brasil todo, tá? Então, a CDL Jovem é um departamento da CDL. E aí, dentro disso, a gente tem a nossa própria estrutura. São independentes. Sim, independentes respondendo para alguém, né? Somos dependentes CDL, né? A nossa verba vem do CDL também, embora a gente tenha patrocínio e tal. Cada CDL jovem no Brasil funciona de uma forma. Né? Então, hoje, as empresas são associadas da CDL e a gente tem, né, um repasse pequeno de um valor dos associados, mas uma das nossas missões também é trazer um retorno para o associado. Então, é a nossa forma de entregar. Dentro de CDL Jovem, eu conheci o CDL Jovem num evento que se chama Open Mind, que acontece em outubro. Tá. Acontece aqui em Caxias? Acontece aqui em Caxias. Aí, ó. Open Mind. Open Mind. É um evento que acontece em outubro. Reúne cerca de 700 pessoas. Caraca. Fala sobre empreendedorismo, criatividade, inovação. Excelente. Muito Muito bom. legal. E aí, o que a gente faz? Quando eu fui, a primeira vez que eu fui no evento, eu fui para participar, achei muito legal. E aí, encontrei um amigo meu que trabalhava na CDL na época. Eu falei assim, tá, Gabi, eu quero participar do CDL Jovem, como é que eu faço? E aí, porque eu fiquei encantada com o evento. E eu sei que todos os eventos CDL Jovem são organizados por integrantes. Interessante. Então, achei muito legal. E voluntários. Sim. Inclusive, sei que o Felipe esteve aqui com vocês. O Felipe é integrante do CDL Jovem. Ó, que legal. A gente não sabia disso, né? Nem um pouco. Nem um pouco. E aí, a gente... Eu passei por um processo seletivo, enfim, passei a fazer parte do CDL Jovem. E dentro do CDL Jovem, qual era o grande ponto? Acho que às vezes quando a gente empreende sozinho, é muito solitário. Uma vez um gestor, que para mim é uma grande referência assim, de liderança, foi uma pessoa muito importante na minha carreira, ela falou uma coisa para mim que até hoje eu lembro e até hoje eu trabalho isso com gestores que estão em autogestão. É solitário no topo. É forte. É solitário no topo. Não que eu esteja no topo, tá, gente? Mas assim, quando tu tá à frente de um negócio, é solitário. Sim. Já que é tu por ti, né? Quando tu empreende sozinho, é solitário? É solitário. Então, tu ter a oportunidade de estar junto com jovens empreendedores para trocar ideia, para conversar, para trabalhar dentro de um projeto que não seja um projeto para um cliente ter, um projeto diferente, abre a cabeça. Então, eu quis fazer parte por isso, para também poder voltar alguma coisa para a sociedade, né? Poder voltar alguma coisa para Caxias. Eu fiz várias coisas já no meio do caminho, tá? Eu nem deve estar aí na cabeça. Mas, enfim. E aí, dentro de CDL Jovem, eu falei, cara, é uma forma, talvez, de eu estar dentro de algo maior do que eu, maior do que a Soul. E aí... A Soul é o nome da minha empresa, no caso, tá, galera? Pra ficar claro. Pra ficar claro, né? Eu tava pensando, não é Chaize, né? Sou a empresa. E aí, eu passei por vários departamentos. Organizei o Open Mind durante 2 anos. Depois eu fui convidada para ser vice-presidente de responsabilidade social dentro da CDL Jovem. Passei 1 ano dentro dessa posição. Depois eu assumi... Mudou um pouco a estrutura, aí, ao invés de ser vice-presidente, seriam coordenadores. Fui coordenadora de gestão dos integrantes, que é um departamento criado por mim, inclusive. Estamos testando a memória dela. E depois disso, nos últimos 2 anos, então 2021, 2022, estou como diretora. Diretora da CDL Jovem. Coordenando os projetos. Respeite, então. Um pouco fraco, né? Estou como diretora, esse é meu último ano como diretora, coordenando aí mais de 10 projetos que acontecem durante o ano. Caraca, que interessante. E é muito puxado. É que assim, eu acho que quando a gente está no topo, a gente não é ninguém se a gente não tiver uma boa equipe. Excelente. Uma equipe preparada para isso. Então a gente divide muito bem as nossas demandas. Mas eu vou deixar vocês perguntarem para os coordenadores também. Aí eles vão falar o nosso.
junto lá. Pro meu time, assim, mas eu sempre falo isso, né? Eu acho que é um trabalho voluntário, então a gente vai sempre ter que dar prioridade pro nosso negócio, que é aquilo que traz dinheiro pra gente. Sim. Mas tem um comprometimento, tem um envolvimento e volta, sabe? E volta. Demanda bastante? Demanda bastante. Mas vale a pena. Mas vale a pena, né? Tu comentou que é teu último ano como diretora, né? Depois disso, o que acontece? Depois volto, eu continuo como integrante CDL Jovem atuando nos projetos, né? O nosso negócio no CDL principalmente CDL Jovem, é desenvolver jovens lideranças. Jovens de lideranças. E aí, Entendi. se as pessoas não ocuparem cargos de lideranças, elas acabam nem sempre se desenvolvendo a contento. Então, a gente tem essa pegada no CDL que é da renovação. Entendi. Eu acabei ficando 2 anos ali por conta da pandemia, não consegui fazer, quando eu entrei no CDL eu queria muito já, né, estar num cargo de gestão, queria crescer ali, eu sou uma pessoa ambiciosa. E queria estar ali, queria estar à frente, enfim. E ok, cumpri essa missão, agora eu tenho que deixar outras pessoas terem essa experiência. Ter essa experiência assim, também, é né? sensacional. Entendi. E assim, vamos supor assim, pô, sou um jovem, 18 anos, tô abrindo uma empresa agora, tenho meus contatos, enfim, tô começando a minha vida empresária agora. Parabéns, mano. Novo, né? Mas mesmo assim. E assim, como é que eu faço pra fazer parte da CDL? Como é que eu faço pra ter ajuda da CDL pra mim? Então, na verdade, para participar do CDL Jovem, a gente tem um processo seletivo. Né? Hoje entram pessoas de 18 a 40 anos, jovens, né? Sim, E perfeito. realmente, como o pessoal está empreendendo mais tarde, faz sentido. A gente estendeu recentemente essa idade aí para 40 anos, porque faz sentido. O importante é ser jovem de espírito, né? Isso aí, isso aí. Perfeito. Então, se tem interesse e tem vontade de fazer, tem que participar do processo seletivo. Entendi. Perfeito. Né? Então, é basicamente isso. Assim. A gente tem um número limitado de vagas. Ah, legal. E claro, o CDL é isso. Primeiro a gente dá o nosso trabalho, e depois tem de volta. Né? Então, no ano passado a gente teve a oportunidade de ir para BH, conhecer a Localiza, conhecer legal. outras empresas, conhecer a estrutura do CDL Jovem lá também. Esse ano vamos juntos para o RD Summit, vamos fazer uma missão lá. Então a gente tem, em contrapartida que a gente dá o nosso trabalho, a gente tem de volta na questão do desenvolvimento. Entendi. Assim, a casa incentiva muito o nosso desenvolvimento. Entendi. Caraca, que bacana, né, cara? Só mais uma coisa, Chaise. O que é a Boa. Minas de Propósito? Boa. Minas é um projeto, na verdade, que já roda há alguns anos. É teu? Meu e de uma sócia. Legal. Outras 2 cofundadoras. Show. Um abraço pra todas. Um abraço para todos. Nós começamos esse projeto, então, com a ideia de levar um evento de empreendedorismo feminino para Porto Alegre. Ah, legal. As meninas eram de lá, moravam lá. E eu queria, no fundo, eu queria expandir o meu negócio para Porto Alegre também. Então eu também tinha uma intenção por trás disso. Sim, todo passo é planejado. Todo passo é planejado. Nunca dou ponto sem nó. E aí, a gente teve a oportunidade de fazer um evento lá. E aí chamamos outras 2 pessoas, que foram eu e a Miriam, minha sócia. A gente começou a trocar ideia, vamos fazer, tá, mas vamos chamar outras 2 gurias que têm uma expertise muito boa em feminismo, em questão de conectar as diferenças e tal. Então aí a gente chamou essas pessoas que passaram a integrar o Minas com a gente. E aí o primeiro Minas aconteceu em Porto Alegre, e agora eu acho que já fazem 4 anos, 3 ou 4 anos. Caraca. E aí a gente chamou 4 mulheres pretas e as patricinha, né? Que lá eu entendi que nós éramos as patriçó brancas, né? Graduadas. Assim que era vista, né? Universidades particulares, enfim. Mas nosso objetivo era fazer um evento de empreendedorismo, fazer espaço de networking e tal. Legal. Só que virou um troço muito maior do que isso. Eu fui pro primeiro evento. Fui dirigindo o carro do namorado de uma amiga minha, que ela não queria dirigir, eu fui dirigindo. E quando começou a palestra, eu palestrei, as meninas palestraram e tal, e eu lembro de assistir e sair de lá com um sentimento, meu Deus, cara, como a minha visão era utópica das coisas, sabe?
Porque eu tinha uma visão sobre preconceito completamente diferente, porque eu não tinha lugar de fala. Então foi uma experiência bem chocante. Eu lembro que eu voltei dirigindo de noite, assim, e com a cabeça mil, sabe? Como eu pude ser tão idiota. E aí a gente começou a ver que isso dava visibilidade para diferenças, isso dava visibilidade para outras mulheres com projetos legais, com histórias de vidas fantásticas. E a gente diz que o extraordinário está no ordinário. Então, às vezes as pessoas que... Tá, mas o que eu vou contar, sabe, da minha vida? Mas que teve um grande aprendizado que foi muito importante. Então, a gente começou a fazer edições, chamar mulheres de diferentes cores, gostos, experiências, amores, enfim. E fizemos vários eventos aí, até o ano passado. No ano passado nós estivemos no Gramado Summit, com um palco do Minas de Propósito, onde a gente fez a curadoria do palco, assim. Que legal. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, assim. Tivemos experiência com voluntárias que passaram a nos ajudar, que movimentam aí as redes hoje. Caraca, que bacana. E assim, é claro, tudo que tu falou é muito importante e tem uma coisa que eu guardei, que eu queria comentar contigo, que é a questão assim, tu palestrou, certo? Tu palestrou, pô, muitas pessoas da hora ao teu redor, enfim, o pessoal te escutando. E o que eu quero falar é que assim, tu mudou de ideia. Tu palestrou sobre um assunto, tu ouviu outras pessoas palestrando, isso que é o mais importante, tu ouviu outras pessoas palestrando, e numa palestra que tu ouviu, em uma frase que tu ouviu, tu mudou o que tu pensa. Tu mudou a maneira que tu pensa, tu mudou os teus princípios, e isso é uma coisa muito importante. Porque as pessoas pensam que, pô, o cara que é empreendedor, o cara que tá lá no topo, o cara que é gestor de uma empresa... O cara que tá no palco, exatamente. Não tem mais o que aprender, não tem mais o que mudar. Já chegou no topo. Já chegou no topo. Só que exatamente isso. Sempre quando a gente está no topo a gente aprende mais, porque a gente tem acesso a mais informações, a gente tem acesso a novas ideias e a gente acaba mudando, a gente acaba amadurecendo cada vez mais, né? Quem não entende que está sempre aprendendo já perdeu tudo, né? Já começou perdendo, já né? começou perdendo. A gente precisa aprender. E eu acho que tem essa postura de humildade é uma postura que é muito importante para os nossos relacionamentos. Concordo com isso. Porque a humildade, ela nos permite ser curiosos. E ser curiosos nos permite construir relações melhores. É verdade. Conexões melhores com as pessoas. Perfeito. E é exatamente isso. Networking, ele é muito mais só do que tu conhecer as pessoas. Ele é muito mais só do que tu conhecer aquela pessoa, ter o número dela, trocar mensagem com ela. Pra mim, networking é tu criar uma relação com aquela pessoa. Relação, verdade. É tu agregar alguma coisa pra vida daquela pessoa. Né? Total. Tu dar algo sem esperar nada em troca. Eu acho que essa que é a questão das relações. É isso. Chay, uma coisa que dá pra perceber muito em ti, na tua história, é a relação com pessoas, né? Tudo que tu faz, tu trabalha muito essa questão de relação com pessoas e tá em equipe, tudo isso volta muito pra pessoas. Por que tu gosta tanto disso? O que te atrai na relação com pessoas? É que complicado. Não sei, tá ligado? Eu acho... Vou ser meio... Eu acho lindo quando a gente consegue mudar e transformar as pessoas. É incrível. É incrível, às vezes, alguém chegar pra ti e falar assim, Chay, eu nunca tinha me dado conta do quanto as coisas que os meus pais me falavam lá atrás impactavam na forma como eu lidero hoje. Sair de um treinamento e depois de 15 dias voltar a falar com aquelas pessoas e as pessoas falarem pra mim assim, Chay, nossa, meu dia tá tão mais leve. Então, lá com a minha equipe, ver eles tocando projetos hoje, porque eles tocam os projetos, não digo sozinhos, mas juntos ali, com autonomia. E ver a alegria deles de poder fazer isso e saber que foram eles que fizeram. Então, isso enche meu coração de alegria, assim. Sou apaixonada por isso. Eu acho que não tem nada mais gratificante para mim do que contribuir, e aí eu tenho tatuado os meus valores, e um dos meus principais valores é a contribuição. Legal. E eu acredito que que através do meu trabalho, através dos projetos, eu estou contribuindo com a vida dessas pessoas, com o dia dessas pessoas, porque não precisa ser um trabalho, pode ser uma troca de ideias, pode ser
Isso é uma coisa que eu tenho testado, chamar as pessoas pelo nome. Desde o porteiro do prédio até, sabe, agradecer por qualquer que seja o gesto. Reconhecer. Reconhecimento. Isso é uma coisa que sempre foi muito difícil para mim e agora é um processo que estou colocando como desafio e como objetivo de aprendizagem e de mudança. Então, ao mesmo tempo que eu quero proporcionar isso para as outras pessoas, também sinto que eu estou fazendo esse movimento. Então, acho que é isso. Acho que essa é a linha que liga, que é importante para mim em relação à transformação que a gente faz com as pessoas. Tipo assim, é muito cativante, Chaís. Eu acho muito cativante esse teu olhar pra, tipo, valorizar, falar o nome das pessoas. Isso é muito cativante. E a gente pensa, é uma coisa que eu fazia há pouco tempo atrás. Isso é novo. Só que é isso. Eu acho que quando a gente começa a se dar conta que tem comportamentos da gente que ainda não são... Bem desenvolvidos. Não quer dizer que a gente precisa morrer. Sabe, não precisa ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer pra assim. Sempre não preciso. Pra sempre Gabriela. Eu não preciso ser assim. Eu posso fazer coisas diferentes, eu posso perceber que tem um comportamento meu que não é tão legal e eu posso me propor a mudar isso. Então, eu tenho me esforçado para estar nesse ponto de desenvolvimento. Esse é o meu ponto de desenvolvimento agora. Tem muitos outros. Mas isso é importante, tá, gente? Um ponto de desenvolvimento de cada vez. Não tentem abraçar o mundo e querer mudar tudo. Vamos com calma. E assim, pra gente encerrar da melhor maneira agora, eu vou te fazer uma pergunta que é assim, vamos imaginar uma pessoa que se interessou por esse teu assunto ou que já está estudando sobre esse assunto, a tua profissão no caso, e assim, essa pessoa logo vai se tornar uma colega tua, e que dica que tu tem para dar para essa pessoa? Por onde ela deve começar? Assim, o que ela deve organizar? Eu acho que começa na faculdade, seja um excelente aluno, porque os meus professores foram pessoas maravilhosas para mim, assim, na minha trajetória. Então, sejam excelentes alunos. Segundo, a experiência é tudo. Então, o que você puder ter de experiência, seja dentro da área de psicologia ou fora da área, ela é uma experiência que pode agregar para você no futuro, né? E se você quiser começar, comece com empresas mais jovens de consultoria, comece dentro de empresas que proporcionam projetos interessantes dentro de RH, de gestão de pessoas. Hoje a gente tem várias empresas que têm coisas legais assim, para você poder ganhar expertise e aí conhecer ainda mais. Que não adianta tu querer entrar numa quadra de vôlei procurando uma bola de basquete, né? Não. Exatamente. Não vai achar. Não vai achar. Mas é isso. Mas eu entrei numa quadra de basquete procurando a bola de vôlei, né? E isso foi super útil para mim. Para eu entender de negócio, entender quando me mostram um planejamento estratégico, entender quando me mandam um orçamento do ano, o que a gente tem aqui, qual é o saber nosso o que tu tá lendo, EBITDA, né? Enfim, hoje eu faço parte de um conselho de uma empresa. Isso é por eu ter tido essa experiência de conhecer pelo menos o básico ali do financeiro. Isso tudo me ajudou. Essa quadra, essa bola de vôlei não encontrada, durante muito tempo ela foi muito importante para mim. Mas tu aprendeu a jogar basquete. Exato, né? Então é isso. Exatamente. A gente tem que estar sempre em constante evolução, né? Sempre evoluindo cada vez mais. Chay, quer deixar alguma rede social, alguma coisa para o pessoal seguir? Sempre muito importante. Eu tenho vários cursos por aí, várias coisas por aí na internet. Vocês podem me achar. Mas assim, quem quiser saber mais sobre a Soul, sobre o meu trabalho, enfim, Soul Desenvolvimento, é o nosso arroba no Instagram. Tá no link da descrição. Se você quiser me conhecer um pouco mais a fundo e ter dicas de desenvolvimento, YouTube Somos Soul. Show. Legal. Tá na descrição também? Temos um canal no YouTube com várias dicas e assim, são vídeos de 8 minutos, mas com dicas. Eu odeio o vídeo que fica até o final que você vai receber várias dicas. Não, a gente vai chegar em várias dicas úteis que você pode usar no dia a dia. Exatamente. Simples, prático e direto. Isso. Então temos o canal, temos Instagram e temos o site, soudesenvolvimento.com. Que legal. Não é merchan, hein, mas eu vou acessar esse YouTube aí. Eu achei interessante. O site eu vou dar uma olhadinha também. Achei interessante. Várias coisas, inclusive os últimos vídeos que a gente postou tem bastante relação com as teorias de psicologia positiva. Legal. É isso aí. Total. Chay, eu queria te agradecer
por ter topado participar. Boa. Tudo que tu falou aqui pode ter certeza que a gente vai levar pra nossa vida, porque é muito bom. Eu me identifico muito com essa questão de soft skills, de habilidades interpessoais, então eu gosto muito disso. E tu falou no começo ali que a questão de coach não é aquela pessoa que motiva e tal, mas tu me motivou bastante. Que bom. Bastante. Obrigada, Bruno. Obrigada, Carlos Eduardo. É muito. Oportunidade. E assim, eu te agradeço muito também, assim como o Bruno, por ter participado, porque a gente já tinha pensado em ti há muito tempo, né? Na verdade. Sim. A gente já Teu tinha nome já pensado... tava na lista. o nome já estava na lista há muito tempo. E assim, é muito bom a gente estar aqui finalmente realizando esse momento contigo, porque a gente sabia que o assunto que a gente ia abordar aqui ia agregar muito, né? A gente sabia que isso ia carregar um peso muito grande. E é como o Bruno falou, a gente vai carregar isso para nossa vida. E eu também espero que quem estiver assistindo a gente aqui agora carregue para a vida também. E eu também aprendo com vocês. As dúvidas de vocês foram... como é que eu posso dizer? Me fugiu a expressão. Às vezes eu lembro das expressões em inglês. Pode falar que a gente traduz aqui na hora. Lightning, né? Me deram insights importantes. Insights. Legal que a gente falou outra palavra em inglês. Iluminaram algumas coisas aqui para mim também. Então, gosto de estar sempre aprendendo e com certeza com vocês esse foi um encontro de muitos aprendizados. Com certeza. Perfeito. E quem está assistindo aí, sabe que tem que deixar o like, tem que se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, tem que também ativar o sininho quem está assistindo aqui no YouTube. E mais importante de tudo, mas também não tão importante quanto tudo o resto, é seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify, TikTok, em todo lugar a gente É isso aí. É nóis. Manda o Pix. Manda o E Pix. manda o Pix. Se o coração mandar, né? Senão tudo bem. Com toda certeza. É isso. É isso aí. Muito obrigado, Muito Chay. obrigado. Muito obrigado a você. Obrigada, galera.